pavor. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, e dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansais. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Amém? Curva a sua cabeça por um instante. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua Palavra, e eu creio, ó Deus, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, como ensino, como consolo, como direção, que haja uma liberdade pelo Teu Santo Espírito, para que essa palavra ela alcance os nossos corações e gere coisas novas no nosso ser, Pai. Esse é o nosso desejo e também oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Terminando a leitura desse texto, a gente vê que é um momento difícil, é um momento de oração, um momento que ele começa com angústia, ele começa com pavor, um momento profundamente triste, até a morte, onde Jesus ele leva consigo os três mais próximos, para que eles estivessem junto com ele vigiando. E aí a gente vai vendo todo o desenrolar, né, desse momento difícil, né, do jardim, e a conduta e a forma que é a reação dos seus discípulos. Para a gente pensar um pouquinho sobre a questão do jardim, né, uma coisa interessante é que o Getsemane, ele significa lagar de azeite. Esse é o significado da palavra. Lagar de azeite é aquele lugar onde você vai colocar a azeitona e aonde ela vai ser amassada, aonde ela vai ser prensada para se produzir o azeite. Para se extrair o melhor azeite, o extra virgem, né? Algumas pessoas procuram, né, esse azeite no mercado, né? Para se ter o azeite extra virgem, as azeitonas elas são prensadas a frio. E a gente olha esse texto e a gente vê então que muitos chamam o Getsemane de lugar de prensagem, lugar aonde é prensado, né? E Jesus foi para um lugar aonde é prensado. Os discípulos estavam no mesmo lugar onde é prensado, né? Os três. E aí a gente vai vendo algo que interessante, porque quando você vai lá no texto de Isaías 53, que fala sobre o Messias, o versículo 4 em diante, ele fala assim, ó: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro,
e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca, né? A palavra do profeta Isaías fala sobre o Messias, sobre o seu sofrimento e sobre o propósito, né, maior que havia nesse sacrifício. E aí nós vemos que tudo aquilo que Jesus passou por amor a nós, por amor à humanidade, né, por amor ao pecador, aquele que estava perdido. E aí o texto ele fala algumas coisas sobre ele ser ferido, ele ser moído, né? Ele fala no final que ele foi oprimido, né? Então são algumas expressões, né, aonde a gente vê um pouco dessa questão da prensagem, né, pela qual Jesus ele passou e que dizia respeito à vontade do Pai para com ele. Porque naquela oração, ele estava se submetendo à vontade do Pai. E a vontade do Pai ele sabia qual era, né? Que era a morte, né? Que era o sacrifício, que era a cruz. Então, esse momento do jardim, a gente pode chamar que esse Getsêmani, ele é um lugar de encontro em sinceridade com Deus e com a sua vontade. Porque Jesus, quando ele chega no jardim, ele fala em oração: se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua, ó Pai. Então, o jardim normalmente é um lugar de sinceridade, é um lugar de verdade, né, onde Jesus, ele nos ensina e mostra muitas vezes essa questão desse amor tão intenso, dessa integridade de amor que deve nos constranger. Porque na prensagem se tira primeiro o caroço da azeitona. Não dá para você prensar azeitona com caroço, né? E depois é esmagada a azeitona. E a gente pensar que por amor, Jesus ele permitiu, né, que fosse tirado, né, muitas coisas, né, que fosse abriu mão de muitas coisas para que essa prensagem, né, e com o propósito de um amor tão intenso, ele se concretizasse numa salvação eterna a todos nós. Mas esse caminho do jardim, ele é um caminho que nós, que decidimos seguir a Jesus, nos é convidado muitas vezes a nós seguirmos e nos encontrarmos também nesse jardim, aonde se tira o caroço, né? Se tira a estrutura, né? Se tira a estrutura da azeitona, porque depois que tirou o caroço, né? Quem gosta de azeitona sabe, né? Tirou o carocinho, você come a azeitona tranquilamente. Mas pensar na estrutura ali sendo tirada, mas que aquilo não ia parar ali, porque depois tinha que pegar essa azeitona sem o seu caroço e ela tinha que ir para o lagar. E nesse lagar ela ia ter que ser prensada ainda, a frio, para que aí sim algo muito especial acontecesse. E para nós, cristãos, nós somos muitas vezes convidados a entrar nesse jardim, a nos colocarmos em sinceridade diante de Deus, a percebermos que muitas coisas elas precisam ser tiradas de nós, e que a gente precisa entrar num processo que muitas vezes vai nos apertar, né, vai nos comprimir, para que essa essência, né, para que uma essência maravilhosa ela possa brotar na nossa vida. Quantos de nós que entramos nesse processo? Quantos de nós que passamos por esse processo do jardim, né, como Jesus ele passou, e não tão intensamente quanto ele, mas como uma aprendizagem, né, para nós, para um amadurecimento. E aí eu coloquei 3 pontos para a gente pensar aqui.
Primeiro deles, quando você passa por esse jardim, quando você passa por esse lagar, primeira coisa, irmãos, Deus não perdeu o controle. Ele permaneça no monte vigiando. Por que eu falo isso? Porque os discípulos, eles se abateram de tristeza. O abatimento deles ali, o esmorecimento deles era de tristeza. Só que Jesus, ele estava cumprindo com um propósito ali naquele jardim. E os discípulos estavam, não conseguiam ficar com os olhos abertos de tanta tristeza. Então, a tristeza estava produzindo apatia neles. Não estava fazendo com que eles permanecessem no monte vigiando. Então, a primeira coisa que eu queria que você colocasse no teu coração, eu não sei a situação que você passou, que está passando, aonde Deus tem permitido a vontade dEle na sua vida, mas permaneça no monte, permaneça vigiando. Deus, Ele não perdeu o controle das coisas. Deus continua no controle. Jesus falou, olha, não seja a minha vontade, mas seja a tua, Pai. E aí depois a gente sabe o que aconteceu. E Deus perdeu o controle? Não. Deus continua no controle de todas as coisas. Então, que a gente não se esqueça disso. Segundo ponto, irmãos, que é um alerta para nós, é que há dois tipos de pessoas nesse processo da prensagem. Existem aqueles que dormem e os que creem. E aí você tem que escolher, e você tem que se fortalecer, você tem que decidir em que posição você vai ficar diante da situação, da prensagem. Aonde você vai ficar? Se você vai ficar naqueles que dormem, ou se você vai ficar naqueles que creem. Eu vou ficar nos que creem. E você? Vamos ficar nos que creem? Amém? Nós ficamos naqueles que creem. Mas tirou o caroço. Mas eu continuo ficando no que creem. Ah, mas agora está espremendo, está apertando a carne. Está espremendo a carne. Não, mas eu continuo crendo. Eu continuo crendo. Tem um propósito nesse lagar do Senhor aí. Tem um propósito nesse Getsêmani das nossas vidas. Como houve um propósito no Getsêmani de Jesus. Outro ponto que a gente tem que entender é que o Getsêmani é o lugar em que o coração do homem é posto à prova. É o lugar onde o coração do homem é posto à prova. Vocês sabiam que desde o dia que você levantou a sua mão e aceitou a Jesus na sua vida, Deus está te provando? Deus prova os nossos corações. Ele vai nos provando. Qual o propósito de Deus nos provar? Qual o propósito de Deus, muitas vezes, nos colocar na prensagem? Existe um propósito para isso. Nós vamos sendo provados por Deus. A tua presença, a tua busca, o teu anseio por Deus, ele é aprovado. A integridade do teu coração, ele é aprovado. E a gente, esse ano, foi um ano onde nós fomos provados. O nosso coração foi posto à prova. Porque desde o mês de janeiro, Deus veio falando com a gente sobre coisas importantes que nós precisamos nos posicionar com integridade. Nós falamos de muitas coisas. E muitos, diante desta prova, não foram aprovados. E outros se esforçaram, buscaram e continuam buscando e querem ser e são aprovados. Amém? Então, esse jardim, esse lugar, esse lagar, é um lugar onde o coração do homem, ele é posto à prova. E, por último, irmãos, algo muito interessante, é que o Getsêmani é um lugar que nós passamos sozinhos. Não tem nada que eu possa
falar ou fazer para te ajudar naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está falando. Jesus, ele ficou sozinho ali em oração com o Senhor. E existem momentos na nossa vida que não tem nada que alguém possa falar que possa resolver a questão do seu coração, se não for o próprio Deus, se não for a própria vontade dele na sua vida, te prensando, porque você muitas vezes queria outra coisa para a sua vida, mas o que importa é a vontade de Deus. Então, é lugar aonde nós passamos sozinhos, é aquele lugar secreto, porque aqui, irmãos, nós estamos aqui em comunidade, e aqui nós somos ministrados, aqui nós ouvimos a palavra, aqui nós falamos amém, né? Aqui nós falamos assim seja, não é? Aqui nós levantamos a nossa mão, não é assim? Profetizamos, mas uma hora esse culto ele acaba, e aí nós vamos lá para a nossa casa, e nós estamos lá dentro do nosso quarto, nós estamos lá no nosso lugar, sozinho, eu e Deus, e é ali que nós somos provados, é ali que o nosso coração é provado, ali nós estamos sozinhos, e é ali que nós precisamos decidir, é ali que nós precisamos perceber o tratamento de Deus, porque aqui nós recebemos, aqui nós somos ministrados, somos consolados, mas a gente pode ouvir muitas coisas, mas tudo precisa acontecer lá. Eu não sei qual que é esse lugar que você fica sozinho, onde você fica só com os seus pensamentos, mas é nesse lugar que você é provado, e lá não tem pastor, lá não tem o irmão, lá não tem o marido, não tem a esposa, não tem os filhos, ali ó, é só você, e é ali que você precisa, é se colocar diante de Deus, é ali que você vai ser trabalhado pelo Senhor, é o lagar, é o jardim. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu não sei pelo que você tem passado, eu não sei o que passa na tua cabeça quando você está sozinho. Alguns falam pensando com os meus botões, né? Mas os botões não têm pensamento, então é só o seu mesmo, né? E eu não sei quais são as angústias da sua alma, não sei quais são os sentimentos que rodeiam o teu coração, eu não sei o que daquilo que você ouve, que você deixa entrar, eu não sei o que você ouve da pregação, que você aplica, ou que você aplica a fé e crê, né? Mas todos nós somos provados pelo Senhor, somos provados em muitas coisas, e a gente precisa aprender com o Senhor, porque uma coisa interessante, irmãos, que quando é prensado, aí sai de lá o quê? O mais puro azeite. O mais puro azeite, ele só pode brotar quando é prensado a frio. Não tem outra forma de você produzir azeite. Não tem outro jeito de fazer azeite, se não for através da prensagem, se não for através dessa submissão à vontade de Deus, se não for através dessa entrega, dessa confiança no Senhor, de permanecer no monte, de saber que o negócio é individual, não é coletivo. Não, mas a minha esposa busca, não, porque meu marido ora, não, porque meu filho é crente. Não, é com você, é com cada um de nós, é individual isso. Nós precisamos aprender que o Senhor ele tem um propósito na nossa vida, e nós precisamos produzir esse mais precioso, esse azeite do mais puro, porque esse azeite, ele é um azeite precioso, esse azeite que é produzido no lagar do Senhor. Nós estamos no lagar do Senhor. Eu não sei como é que você tem reagido, se você está dormindo, se você está acordado, se você está orando, se você não está orando, mas a gente precisa aprender com o Senhor.
que nessa noite você coloque teu coração diante do Senhor. Fala: Senhor, me ensina a passar pelos Getsêmenes da minha vida. Me ensina a passar por esses momentos de prensagem, porque eu sei que ao final de tudo isso, o mais precioso azeite, ele vai brotar na presença do Senhor, um azeite precioso. Coloca teu coração diante do Senhor nessa noite. Eu queria que você fechasse os teus olhos, que você estivesse falando com o Senhor. Eu não sei o que você tem